Bora lá. Vamos lá, então, estamos gravando, né? Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade de horários. Mais uma vez, eu sou Yuri Lopes, coordenador técnico aqui da R10 Consultoria. A gente vai estar realizando esse trabalho de diagnóstico vocacional participativo com vocês. Mônica, obrigado por representar o consórcio aqui hoje. Qual é o objetivo dessa reunião? Foi aquilo que nós havíamos conversado anteontem, né? A ideia é que nós possamos pensar agora esses grandes... Opa, mais alguém querendo entrar? Daniela. A ideia é que nós possamos conversar sobre esses grandes ajustes que precisamos fazer agora nesse momento inicial, para que durante a visita, a semana de visita do município, estejamos já com tudo organizadinho, né? Então, a primeira grande questão que nós temos que tratar: quem seriam esses atores chaves que participariam desse processo? Lembra daqueles 4 grupos que mencionamos? Quem seriam os representantes do setor público local, ou dos locais aí, né? Inclusive, é um bom ponto. Da lógica de consórcio, nós temos que definir como nós vamos pensar nessa representatividade. São 14 municípios consorciados, correto? 16. Então, nós temos que... 16, ok. Nós temos que pensar, então, como representar todos eles para que a região seja representada no diagnóstico. Aqui a gente não vai estar falando sobre cada um dos municípios de forma isolada, né? Temos que pensar, então, nesse aspecto um pouco diferente dos demais por hora. Então, vamos lá. Quem representaria o setor público? Como pensar na representatividade do setor privado, especialmente a parte empresarial local? A questão das instituições de ensino, existem faculdades aí, universidades, escolas, diretores regionais, enfim. E a sociedade civil organizada? Temos movimentos, lideranças comunitárias. Vocês conseguiram pensar sobre isso? Quer a nossa ajuda para discutir essas possibilidades? Como estamos? Assim, algumas coisas a gente já pode definir, outras a gente vai ter que, principalmente a participação da sociedade privada ali, a gente vai ter que pensar quem convidar, mas isso a gente pode conversar com o nosso presidente e ver a sugestão dele. Então, assim, representando o setor público, provavelmente o nosso presidente, que teoricamente representa o CISAMVI e representa a região. E se a gente puder ter um segundo nome, o prefeito de Blumenau, que é o nosso vice-presidente, que é a maior cidade da região e que também é a cidade de suporte para as demais regiões aqui, municípios aqui da região, né? Então, representantes do setor Pelo público menos poderiam esses ser dois, eles né? dois. Vamos pensar em Mas números, a... então. Oi? Números. Nós precisamos de pelo menos 2 representantes sempre. Obviamente, quanto mais melhor, desde que a gente consiga organizar isso de uma forma tática ali, em 2 dias dessa nossa visita, né? A ideia é que a gente utilize os dias iniciais, segunda e terça-feira, para fazermos isso. Nós temos ainda uma questão logística para pensar em termos de quando que nós chegaríamos no município, né? Qual é o nosso deslocamento, como isso vai ser feito. Isso é algo que nós vamos discutir ainda internamente com o pessoal da CNM para chegar nessas datas. Mas a ideia era essa: 2 dias iniciais que falássemos com todos os 4 segmentos. Então, assim, no mínimo 2 representantes de cada um, para que a gente possa ter essa contraposição de opiniões distintas, né? No caso do consórcio, eu acho que faz todo sentido a gente pensar nesses grandes representantes do consórcio, quem possa falar politicamente por toda a região, né? Mas, mais uma vez, se eles quiserem vir acompanhados por secretários de desenvolvimento, secretários de turismo, enfim, representantes de pautas específicas, sem nenhum problema. Representantes do Poder Legislativo também, Seria um de alguns problema ou municípios não seria um específicos. problema? Não seria. Quanto mais Ah, tá. gente, melhor para essa nossa reunião. Aí é uma questão, de novo, de logística e tempo. Como organizar isso tudo, espaço, tempo, a agenda dessas pessoas para que isso funcione. Mas quanto Por isso mais que é bom a gente, gente melhor nesse organizar com primeiro momento. antecedência para eles poderem Isso, organizar suas agendas. Que data exatamente. seria, Yuri? Vamos lá. A visita inteira nós estávamos pensando para ser, precisam ver a segunda, correto? Depois de É o Santarém? cluster 2, nós. Isso. Então, ó, nós temos ali a semana do dia 9 a 13 de maio, seria bem legal para a gente. Faz sentido para vocês também? Ou do dia Para 2 a nós, 6 de maio consórcio, também. sim. A gente precisa só verificar a agenda deles, né? Deixa eu só... Eu e a Dani não estamos na mesma sala. Ô, Dani, eu só queria te pedir para ficar bem à vontade para dar as suas sugestões, tá? Ah, ela está sem microfone. Sem Tá problema. bom, Vocês estão próximos por aí? Qualquer coisa é só chamar também e a gente dá um jeito. Pode tá ser pelo bom. chat, enfim. Tá jóia. Tá, só um minutinho. Gi, em termos de agenda,
para o pessoal do consórcio, o que é favorável, assim, temos duas opções, como eu falei, Mônica. Poderia ser ali na semana de 2 a 6 de maio, ou de 9 a 13. Vocês têm alguma preferência de 2 a datas? Tem alguma 6. coisa de calendário Yuri, local? eu posso confirmar contigo hoje à tarde ou amanhã de manhã, Claro. que daí eu converso com o nosso presidente e verifico a melhor data para ele? Deixa eu só checar Ou quando você que já tem que tá. fechar agora porque você vai Não, abrir para o pode. próximo grupo que você vai se reunir? Não, pois é, o próximo é Feliz Deserto, mas é só amanhã de tarde, então até amanhã de manhã tá Ah, então tranquilo. tá. Tá certo. Aí a gente fecha a data. Mas enfim, essa semana inteira, a semana útil inteira, os 2 primeiros dias aconteceriam essa parte de entrevistas qualificadas com esses agentes, representando os 4 segmentos, né? No Uhum. terceiro dia, talvez um pedacinho do quarto, se necessário, nós faríamos essas visitas técnicas. O que nós precisamos ver, o que é importante em termos, lembrando, é um diagnóstico de vocação, né? Então, como é que nós podemos entender o potencial, os grandes problemas da região por meio dessas visitas? No caso do consórcio, mais uma vez, nós temos esse probleminha de logística, né? Assim, pode ser um pouco mais difícil de deslocamento por ter essa área maior de 16 municípios. Mas também temos que pensar sobre isso para ficar razoável no nosso tempo hábil. O Como nós finalzinho de... estamos sediados em Blumenau e todo o projeto é desenvolvido no consórcio, de repente a gente fica Uhum, centralizado em Blumenau e no máximo visitar Pomerode, que é o município do nosso presidente que participa ativamente no desenvolvimento do consórcio. uhum, ok, é uma boa opção Quer dizer, assim, é também. um município grande e um município médio. Aqui mais Blumenau é a próximo da sede, né? gente, Blumenau é a sede. Beleza. Me parece razoável. Aí a gente foca na lógica de atuação do próprio consórcio, né? Uhum. Ok, então vamos pensar então nessas visitas nesse sentido. Aí, voltando à agenda da semana, no finalzinho da quinta ali, pelo menos a parte da tarde, nós precisamos de um tempinho de preparação mesmo, para que nós peguemos todas essas informações que a gente já vai para ir, faça esse processamento das informações das entrevistas que aconteceram nos 2 primeiros dias, tudo que a gente viu e aprendeu durante as visitas, e faça esse um apanhado de informações. Para quê? Porque no dia seguinte, na sexta, para finalizar esse processo, a gente faz uma oficina de validação com vocês. Aí nós pegamos os representantes desses grupos que foram atendidos inicialmente durante as entrevistas, mais a representação, os pontos focais mesmo do consórcio, colocamos todo mundo no mesmo ambiente e vamos apresentar para vocês nosso ponto de vista do que a gente foi entendendo do consórcio naquele momento. Numa Uhum. segunda etapa dessa oficina, nós passamos a fazer uma construção participativa desse diagnóstico. Óbvio, a moderação da consultoria, que fez esse trabalho junto com vocês, mas a opinião, os pontos de vista, as contraposições e argumentações de vocês são fundamentais. Ninguém entende melhor do município, dos municípios que estão envolvidos do que vocês. Né? Nosso trabalho ali é mais de mediação, garantindo que vocês consigam entender o processo do que dizer o que é o problema, o que é a vocação do local. Beleza? Então, Aham. essa Nós é a lógica de trabalharíamos em trabalho. cima das nossas experiências exitosas, né, Yuri? Tá. E também questão de problemas, né? Assim, o que são os grandes problemas, quais são as dificuldades, o que pode estar ameaçando o Uhum. processo de desenvolvimento do consórcio. E mais do que isso, Uhum. quais são os grandes potenciais, o que tem de força, quais são as vantagens É, que vocês têm. Eu pensei Então, no que essa nós tínhamos de combinação, dificuldade e as soluções que a gente encontrou para essas dificuldades que ótimo. a região tinha. Uhum. Aí dessa combinação de fatores, a gente traça isso que nós estamos chamando de diagnóstico vocacional, né? Esse Uhum. seria o grande resultado ali após sexta-feira. Óbvio que isso vai sair caindo com grandes ideias das oficinas. Aí nós teríamos trabalho de escritório de ali uma semaninha, pelo menos, para entregar esse documento formalizado para vocês, depois que nós já sairmos do município. Então, esse é o processo Yuri, como um todo. deixa Diga. eu te perguntar em relação à participação desses dois atores que representariam o setor público. Uhum. Eles vão Pelo menos precisar dois. estar, porque assim, nós, Cisambia, a gente se organiza para participar e para acompanhar toda a semana, mas esses representantes principais, em que momento eles vão precisar estar? Porque eles não vão estar de 2 a 6 ou de 9 a 13. Não, vamos lá. Primeiro momento inicial. Ali nos 2 dias iniciais, nós vamos ter que ter um momento de entrevistas com esses representantes. Né? Então, ali, digamos, um pedaço da manhã para representar o setor público do consórcio. Aí, um pedacinho de entrevista, 2 horas e pouquinho. Um momento.
Aí depois nós só nos vemos de novo de forma lógica na oficina. Aí o encontro um pouquinho mais longo, vamos pensar em 3 a 4 horas, que é essa parte de validação e construção coletiva. E é isso de participação de cada um desses membros. A gente sabe que as agendas são bem complicadas, não dá para travar uma semana inteira para ficar nos acompanhando. Não, não é esse o objetivo. Sim. Faz sentido assim? E a oficina, ela acontece no último dia? Não, No último dia. É no no último último, na dia. sexta, para fechar tudo já, depois que a gente já teve todas as experiências ao longo da semana. Tá. Entrevistas, visitas, mais o que a gente já trouxe de informação de dados mesmo, antes mesmo de ir para o município. Aí, de Tá. novo, a E gente traz isso para vocês. nesse desenvolvimento, a gente pode convidar outras pessoas para participar dessa conversa. Com certeza. Tá. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que decidir aqui hoje. Quem são esses representantes daqueles 4 segmentos para os 2 primeiros dias? Por isso que é tão importante a gente ter tantos pontos de vista distintos, para que nós possamos contrapor essas visões, entender o que são as lamúrias da sociedade civil, o que eles veem, o que são as grandes questões que estão na cabeça deles e como eles entendem as vocações dos municípios ali envolvidos. Mesma coisa. E do lado empresarial, eles concordam com isso? Ou eles têm um ponto de vista diferente? Porque as experiências são diferentes, né? Mesma coisa com o setor público, mesma coisa com o pessoal da educação. Então, nós escutamos individualmente esses 4 grupos nos 2 primeiros dias e depois seguimos o processo inteiro até culminar na oficina. Aí, na oficina, nós retomamos o contato com esse pessoal de forma um pouco mais selecionada, por assim dizer. Então, se for um grupo grande que a gente escuta nas entrevistas, um grupo focal, por exemplo, a gente escolhe 1 ou 2, traz para a oficina para a gente validar esse diagnóstico no final. Ok? Esse é o método, de forma geral, que nós vamos traçar. Hoje, o que nós precisamos? Definir esses grupos, quem são esses grandes representantes. Não precisamos sair com os nomes aqui, mas pelo menos assim pensar quem seria importante estar participando, né? Repete os grupos ali para mim, Yuri, por favor, que é Claro, ente vamos lá. público, que a gente já definiu que é o prefeito de Pomerode e o prefeito de Blumenau. Esse é o grupo 1. E Grupo aí nós 2, temos o grupo 2, que é... pessoal empresarial, quem representa o setor privado em geral, como isso é feito? Se houverem associações comerciais nos municípios, se existir uma representação da federação comercial, agência Sebrae, às vezes técnicos e consultores têm essa capacidade de entender ali a lógica. Mas mais que isso, qualquer tipo de aglomeração produtiva, se tiver uma liderança empresarial local, enfim, alguém que entenda das dificuldades e quais são as grandes questões que eles têm que tratar a nível desse consórcio. De novo, a gente tem o problema da representatividade. Né? Quem é que vai falar sobre toda a região, todo o Vale Médio do Itajaí? Isso pode ser uma coisa que a gente tem que tratar, às vezes na concentração de Blumenau isso vai chamar um pouco mais de atenção. Mas é algo que a gente vai discutindo e tentando tratar durante a mediação do processo. Tá. Ok? Esse seria o segundo grupo. Eu vi aqui no chat que tivemos uma opção, a MPE talvez. Pois é, associações são muito úteis nesse momento porque eles tendem a ser organizados e a ter esse tipo de pensamento pré-formulado, né? Então, eles tendem a contribuir bastante, mais do que trazer reivindicações para o setor público. Por isso que esse primeiro momento é separado também, tá? A gente escuta separadamente para que não tenha esse embate político logo de cara. A AMP é uma boa opção, Dani. Aí, então, poderia ser Associação de Micro e Pequenas Empresas, Aí a gente fantástico. vê... Eu gosto especialmente de trabalhar com quem representa as micro e pequenas, porque aí é protagonismo local na veia. É quem vive isso, eles vivem de empreendedorismo, as famílias deles estão envolvidas, então tendem a ser muito boas os pontos de vista que eles trazem, como eles colaboram com esse tipo de construção. Esse, então, é o grupo 2. Grupo Yuri, 3, diga. você tem um convite Nós para a gente podemos elaborar isso de forma... formalizar essa... Porque Claro. assim, Era... vem participar, mas assim... Assim que a gente resolve essa parte dos nomes, qual é o próximo passo, só para você entender? Nós vamos ver exatamente essa questão de mobilização e engajamento prévio desses atores. Eles conhecem o projeto? Eles sabem o que eles fariam aqui? Não dá para chamar e falar, venha participar de um evento que você nunca ouviu falar sobre o que se trata. Sim. Não funciona, né? Então, esse é o próximo passo. Assim que a gente define isso, por isso a antecedência, nós conseguimos pensar em como mobilizá-los de forma estratégica para que eles entendam do que se trata
preferência, se preparem para isso, cheguem lá no dia entendendo que eles vão ser requisitados em termos de informação, né? Então, não se preocupe que isso é uma etapinha que a gente vai construir nas próximas semanas, sem Beleza. falta, ok? Grupo 3 da parte de entrevistas, sociedade civil organizada. Representantes de direitos humanos, grupos específicos, interesses específicos da sociedade, lideranças comunitárias. Qualquer tipo de grupo organizado seria muito bem-vindo, especialmente se pudesse falar sobre esses grandes temas, né, representando a diversidade da sociedade do consórcio. A Tá. Daniela também deu outra sugestão aqui, eu não sei o Aos que significa a sigla. Observatório Social de Blumenau. Obrigado, Gi. É ótimo ter pessoal bom aqui, né, sobre isso. É uma opção. Se for mais um grupo organizado, mais uma vez, se eles tiverem alguma representação, se forem considerados representativos na região. Então, assim, é pensar nesse tipo de coisa. A sociedade civil tende a ser um pouquinho mais difícil, porque, em geral, você não tem grandes instituições que representam, né? Às vezes surge de forma um pouco mais espontânea, às vezes ONGs, terceiro setor, existe alguém atuando aí na região que poderia falar sobre isso, que teria interesse de contribuir, né? Eu te garanto, assim que a gente falar sobre o que se trata, que é falar sobre o futuro, a lógica de atuação da região, todo mundo tem interesse. A questão é garantir que esses vieses sejam, de fato, produtivos, né? Que eles estejam capazes de contribuir com o processo. Um pessoal muito legal para esse tipo de discussão é o pessoal do Rock and Health, né? Que faz o hackathon. Eles trazem várias alternativas, opções, e eles integram várias áreas, né? A gente está na área de saúde, mas a gente participa de grupos em que tem engenheiros, contadores, economistas, todos desenvolvendo ações ou produtos para umas soluções completamente diferentes da áreas onde eles atuam, né? A Hackathon, o pessoal do Hack and Health, Hackathon é bem... Acho que dava Aí, para a ó, gente fazer outra boa contato com opção, eles, seria interessante. O evento seria bem dinâmico, inclusive. A gente conseguiria boas opções daí. né? Boas saídas, boas ideias. Gostei. Falando nada como falar com vocês que entendem da realidade aí. É outro nível de refinamento das ideias. Então, esse seria o nosso terceiro grupo, né? Para finalizar, a gente precisa de representantes das instituições de ensino, para eles terem esse lado mais de longo prazo, né? Como a questão da educação está sendo tratada e como isso impacta a capacidade de desenvolvimento de vocações a nível da região. Esse a gente vai convidar a FURB, que ele já tem, a gente já desenvolve projetos juntos, eles já eram credenciados e depois a gente desenvolveu o projeto de recuperação de pacientes pós-Covid. E aí a gente desenvolveu um projeto bem legal, consórcio e universidade. Daí vem os dois representantes da FURB. Fantástico. Então, esse já está mais certo também. Imagino que sejam mais envolvidos com a lógica do consórcio, sabem mais do que se trata, né? Já conhecem o trabalho. Beleza, Mônica. Bem, então acho que a gente já conseguiu, assim, pelo menos ter uma grande ideia de como mobilizar. A sociedade civil está um pouquinho ali mais complicada, acho que precisamos entrar em contato com esse pessoal, né, e ver a disponibilidade. Mas setor público, parte de ensino, e se o pessoal da MPE, AMP, não sei como vocês falam a sigla, puder representar a parte do setor privado, deu. Próximo passo, colocar esse pessoal todo segunda e terça-feira para a gente poder ouvir. É a organização de agenda e local, né? Onde isso seria feito? Aí pergunta minha para vocês. A sede do consórcio, os espaços Aqui, locais são ótimo. A gente traria eles então para o consórcio para falar com eles nesses horários individuais, para né? a sede do consórcio. Beleza, então a gente pode Nós usar as temos um próprias auditório para dependências. 200 pessoas. Tem bastante espaço, dá para falar bastante. A própria sede do consórcio, beleza. Aí então nós temos que definir, assim que esses agentes estiverem prontos, questão de agenda. Mais uma vez, eu imagino que no comecinho de segunda, a gente ainda tem a questão de deslocamento nosso mesmo para a região, né? Então, usar a tarde ou final da manhã, a gente vai ter que ver essa parte de logística nossa ainda para decidir, mas alocá-los nos 2 primeiros dias. Essa parte, então, a gente já define assim que nós tivermos os nomes e conseguirmos mobilizá-los. Ok? Tudo bem nesse primeiro Tá pedaço? ok. Tá ok. Ótimo. Segunda etapa, então, desse processo, a parte de visitas, né? Podemos focar na região de Blumenau mesmo e no município vizinho, Pomerode,
É isso? Pomerode. Pomerode, beleza. Podemos focar nessas duas regiões, Pode ser. tranquilamente. Eles representam bem a questão do consórcio, deu para entender isso. Representa. Aí temos que pensar, então, quais são esses grandes pontos que seriam interessantes da gente compreender de realidade para construir esse diagnóstico ali com essas informações do local, né? Mais uma vez, questão de logística, como deslocar as equipes até lá, a questão de distância, como alocar isso no tempo, quem vai nos receber. Então, esse acho que é o segundo grande ponto a ser tratado. Vocês já têm hoje sugestões, locais que vocês consideram prioritários, que nós deveríamos visitar sem falta, ou ainda precisamos de um tempinho para pensar nisso com um pouco mais de cuidado? Depende do foco. O que nós vamos trabalhar? O que nós vamos apresentar? Foco. Nós somos saúde, né, Yuri? Saúde, compras em saúde. Então, aqui em Blumenau, acredito que a gente poderia ir no Simplos, sei o que a Dani acha, que daí é um centro de distribuição, onde eles recebem bastante itens e a gente consegue verificar o volume de aquisições na região. E lá em Pomerode a gente poderia ir na Policlínica, na Secretaria de Saúde, que daí é onde acontecem os nossos atendimentos, que a gente inclusive comentou e trabalhou em cima da atenção descentralizada, em que a gente leva o profissional para atendimento local. E que o consórcio Essa parte você perguntou de foco, essa parte para consórcio especificamente, é algo que a gente tem discutido aqui bastante internamente. Zanin, inclusive, é um ponto que nós temos que tratar na lógica de abordagem para aquele cluster inteiro, né? Que é como trazer a lógica de diagnóstico vocacional vinculada aos objetivos do consórcio. O consorciamento ele tem fins, né? Então, como fazer com que essas coisas conversem? É um ponto super importante que nós ainda temos que definir com melhor atenção, mas é muito bom esse seu ponto de vista. É um consórcio de saúde, então nós temos que, de alguma forma, trazer isso para a lógica de atuação. Essa é a lógica de hoje ele está existência. mudando a sua finalidade, ele está se tornando multifinalitário, sabe? Mas até esse momento, o nosso foco principal é saúde. Legal, Mônica. Pois é, eu imagino que já vamos começar a pensar, óbvio, focar no objetivo original de vocês e pensar um pouco em como a organização desses municípios, de forma consorciada, poderia atuar para o desenvolvimento geral da região, né? Então, esse é nosso trabalhinho aqui agora a nível de consultoria e CNM, a nível de Nova juntos, como fazer com que isso faça sentido. Então, vamos pensar aí como trazer isso a nível de visitas. Mas eu concordo que seria ótimo conhecermos um pouco da lógica de atuação do consórcio, né? Quem são esses pontos interessantes para a parte de visitação técnica. Esse momento 2. Tudo bem até aqui? A gente tem um monte de coisa para resolver, mas a gente vai se falando no futuro breve, não se preocupe. Está tudo em construção junto. Tá bom. Quero fazer uma Sem pergunta. anseios. Diga, Zanin. Não atrapalhei nada até agora, estou quietinho. Só uma pergunta, Mônica, e é uma questão mais de sensibilidade. Eu acho que as ações que vocês estão desenvolvendo, é importante que vocês consigam seguir e sigam sem depender da minha intervenção. Mas existe algum algum aspecto político que a gente precise lidar? Por exemplo, como são vários municípios de vários consórcios, de repente a gente fazer um dia, ou um café da manhã, ou uma apresentação dos resultados, ou no começo, no meio, no final, com todos os prefeitos, para falar assim, olha, nós estamos te ouvindo também, nós estamos tomando esse tipo de ação. Porque eu sei que as ações elas vão caminhar, mas eu acho que seria muito polite, muito adequado falar o seguinte: estamos pensando no futuro de suas cidades, então vocês são importantes. Então, eu não sei em que momento. Eu acho. Talvez uma abertura, um café da manhã. A gente faz um café da manhã com todos os municípios, nem que seja só para a gente apresentar o projeto e dizer que essas pessoas estão aqui e apresentar a programação para eles e deixar aberto para que, se os prefeitos quiserem identificar, pede para fulano passar aqui e participar também. De repente a gente não está vendo, só para ter essa sensação de pertencimento. Que vocês acham? Concordo, Zaninho. Acho bem importante eles se sintam participantes de todo esse processo. Não geraria um ciúme, porque Pomerode é o nosso presidente, Blumenau é o nosso vice-presidente. Então, tranquilo em relação a isso. Mas inserir o restante é bem sensível e importante. Bem colocado. Obrigada. Eu acho que é muito polite, muito educado a gente fazer isso. A gente começa apresentando, olha, existe uma coisa aqui que se chama Inova Juntos. Essa coisa de Inova Juntos é para nós
como consórcio, todos os municípios melhoraram. Não precisa ser, vocês podem manter a programação igual, mas faz um café da manhã de boas-vindas na segunda-feira do primeiro dia para todos os prefeitos ouvirem, ou 2 horinhas, e dá café da manhã e fala assim, se vocês quiserem que alguém seja ouvido do município de vocês, nós estaremos nessa semana aqui à disposição, venha para Pomerode, venha para Blumenau e participem conosco de todas as coisas. Eles vão vir? Não vão vir, mas eles vão poder dizer que não foram ouvidos? Também não vão poder dizer, entendeu? Eu acho que é só um... É que eu já fiz sem levar em consideração isso e dá uma zica depois, entendeu? Não, fazemos sim. Obrigada. Só lembrem disso. Zanin, faz todo sentido, concordo plenamente com a sensação de pertencimento do setor público de todos os municípios. A nível de lógica, na minha cabeça isso era algo que fazia sentido a gente fazer até de forma anterior à visita, para que todos estivessem cientes, se eles pudessem inclusive participar com a seleção, com sugestões de nomes locais, também é uma possibilidade. A gente pode fazer um Zoom, a gente pode fazer a reunião ordinária deles, para que assim, olha, nós iremos, vem o pessoal para cá. Antes disso, quero fazer essa reunião. Não sei, eu só acho que Lembra como eu ajuste fino. Lembra que eu mencionei que a gente tem que ver a questão de mobilização dos agentes? O setor público faz parte disso, especialmente para o setor público, isso, especialidade da CNM de longe, né? Como mobilizá-los, como chegar até eles, para garantir que eles estejam envolvidos e cientes de todo o processo, né? E se sintam participantes de alguma forma. Mas esse é um processo, a meu ver, que acontece antes da gente ir na visita técnica. Tá bom. Que na visita técnica eles estejam cientes, já estejam participantes, por assim dizer, envolvidos, né? Então, planejem Pode ser, aí. pode ser. Às vezes, momento 1 pode ser começaram esse café da manhã, beleza? Receber todo mundo, ok. Mas, a meu ver, essa mobilização, esse engajamento acontece na construção desse processo, antes de chegarmos lá. Por isso, de novo, a questão de antecedência para começarmos isso, esses contatos iniciais com os atendidos, né? Tá bom. Mônica, de acordo? Faz sentido? Faz. De acordo. Ok. Então, beleza. Falamos já sobre esse momento 1 de entrevistas, como isso funcionaria. Momento 2 de visitas. Temos ainda um monte de coisinha para ir discutindo nesse futuro próximo. Momento 3, Yuri, oficina. Diga. Só me veio ali na participação da sociedade civil. Agora eu lembrei dos representantes dos conselhos locais de saúde. Daí a gente convida o presidente, o conselheiro, não sei, não lembro como é que é o nome do principal representante, mas aí é um representante do Conselho Municipal de Saúde. Legal, é mais uma vez alguém que consegue trazer essas dores locais, né, pra gente. Sim. Fantástico. Ok, então, voltando à sequência, o que faltamos decidir, então, é como vai acontecer a questão da oficina. Mais uma vez, espaço, pessoas, agenda, logística para isso. Como usar a sexta-feira, lembrando que a gente precisa ter esses 2 momentos distintos. Momento inicial, nós, consultores, devolvemos a vocês tudo o que aprendemos naquele município. Então, é uma parte ali um pouco mais expositiva, né? Olha, esses são os dados dos municípios da região, tudo que nós aprendemos aqui, vendo o que tínhamos de disponibilidade de dados secundários, o portal da CNM tem um monte de informações sobre isso, tudo que nós colhemos de informações, entrevistando cada um desses segmentos de forma independente, como que nós comparamos isso tudo, chegamos a o que a gente chama de cenário completo, né? Depois de pegar cada uma das partes, a gente junta tudo e mostra esse cenário completo que foi visto. Nós levamos isso até essas pessoas. Momento 1 da oficina encerrado. Aí precisamos de uma pausa ali estratégica para as pessoas terem tempo de digerir e pensarem a respeito. Voltamos em sequência com um momento de construção participativa. Essa é a hora que nós, consultores, já levamos um pré-diagnóstico, por assim dizer, como se nós tivéssemos que fazer sozinho, o que faríamos? É o que a gente apresenta para vocês no momento 2. Mas não é um trabalho nosso, a gente não tem que fazer isso sozinho. O diagnóstico é participativo. A gente escutou vocês todos, agora é hora de vocês voltarem e darem as opiniões e ver se faz sentido, se era isso mesmo, se era por ali. Então, esse segundo momento de construção. Aí nós vamos decidir a forma, a dinâmica de como isso vai acontecer. Essas decisões todas dependem de quem são essas pessoas, qual o nível de interação, qual a capacidade de participação, o tempo de disponibilidade. Só estou te explicando agora qual é o processo para a gente já conseguir pensar agenda, local, como isso acontece, como isso pode acontecer, né? Por exemplo, esse segundo momento a gente pensa de 3 a 4 horas, que é o usual para esse tipo de evento, né? Quem estaria disponível esse tempo todo numa sexta-feira? Tem que acontecer de manhã?
manhã, barra almoço, barra pedaço da tarde, só de tarde. Então, é o tipo de coisa que nós temos que começar a pensar para termos esse plano de agenda bonitinho para a semana. Ok? Ok. Conhecendo a região, seria melhor no período da manhã, que não passasse De no manhã? período da tarde. Aham. Ok. Ó, então, ali, tipo, Espaço. 9, meio-dia. Ok, vamos lá. 9 ao meio-dia. Em relação ao espaço, o que é necessário? Nós vamos colocar aqueles 2 representantes de cada segmento, então ali dá 8 pessoas, mais os pontos focais do consórcio, mais consultoria. Então, é uma equipe de no máximo 15 pessoas, eu imagino. Todo Uhum. mundo junto em um Mas espaço para que a gente todos possa no conversar a mesmo grupo. respeito. Isso, agora é todo mundo junto, Ah, já com tá. esse feedback, é uma interação mediada, né? O segundo Uhum. momento, especialmente. Uhum. Nós, consultoria, já vamos trazer esse pré-diagnóstico, como eu falei, se fosse feito a nível de escritório, seria assim. Agora é a vez de vocês dizer, tipo, não, isso não faz sentido, Uhum. você não entende muito bem do que você está falando aqui. Aí nós vamos mediar esse processo para garantir que as opiniões, a lógica de atuação de vocês faça parte do diagnóstico, obviamente. Uhum. Tá? Então Daí é esse tipo de espaço. poderia ser aqui na Vi mesmo, o Ok, espaço, né? façamos tudo na sede, né? Claro, pode sim. Uhum. Só temos que garantir que seja todo mundo aí, então. Acho que esse é o grande desafio. Eu Diga, preciso que Zani. vocês falem também do espaço de inovação, porque a gente tem que fazer o espaço de inovação aqui até sexta-feira, tem que estruturar, e o Cesumbi já tem o espaço de inovação e as coisas que eles criaram, as salas de crise lá, aqueles negócios, também acho que é bom integrar isso aí. Uhum, claro. Não, o espaço de inovação do Cisanvi era o segundo ponto da minha reunião. Assim que a gente fechasse essa primeira grande parte do plano de trabalho, aproveitar essa reunião com vocês para a gente falar um pouco sobre como foi essa experiência de vocês. Pelo que eu entendi até agora dos nossos 4 municípios iniciais, claro, agora que nós concluímos, que a gente está nesse processo de falar com vocês sobre a parte inicial, nós temos que trazer as experiências que já aconteceram. E pelo que eu entendi, o Cisanvi foi o grande pioneiro aí na criação de espaços de inovação a nível dos municípios participantes, municípios / consórcio, né? Então, Mônica, seria muito legal a gente ter esse momento de entender qual foi essa criação. A gente fecha esse momento de planejamento, né, o que seria a visita da Uhum. semana, e entramos um pouco para entender qual foi a lógica, o que aconteceu com o espaço de inovação, quais são os objetivos, o que vocês esperam que ele atue e como isso vai funcionar de fato, né, para a gente trazer esse resgate histórico da construção inteira e tentar ver se faz sentido a nível de uma metodologia maior, que possa ser replicado para outros consórcios, municípios, Brasil e mundo afora, ok? Uhum. Esse espaço começou a ser discutido com o Inova, né? Aí Uhum, se levantou a necessidade de que se organizasse um espaço físico, para que uhum, se discutisse inovações. E daí, assim, as nossas inovações são direcionadas para a saúde. E aí, claramente. assim, para que a gente use esse espaço para as reuniões híbridas, para as consultas em telemedicina, para que os profissionais pudessem usar para fazer as regulações com os municípios, para as formações, e nisso a gente também fez um levantamento dos municípios que também se organizassem seus espaços nos municípios para que essas Uhum. salas se conectassem. Esse processo não foi Que legal. finalizado. Não, mas calma, então a ideia é que tenha como se fosse uma sede, um ponto focal principal no consórcio, No aí que cada consórcio, município membro tivesse um pequeno espaço que conectasse com o principal. Vocês criaram uma exatamente. rede de espaços de inovação. Isso. A gente fez um levantamento de quem tem ponto de rede, quem tem o espaço, a sala, e aí Uhum, quem precisa de microfone, quem precisa de notebook, quem não tem internet. Aqui na região é difícil, mas às vezes onde tem espaço não tem fibra, e aí uhum, assim a gente fez um levantamento com os municípios, quem teria a possibilidade de montar uma sala para esse tipo de situação, uhum. tanto de educação quanto de formação continuada, trabalhos de gestão, de planejamento interligados à nossa sala de inovação, aqui no E o que consórcio. vocês pensaram a nível do espaço físico mesmo? Uma salinha Uhum. pequena, uma sala maior, tem divisões dentro da sala, tem um espaço de reunião, não sei, assim, o que vocês pensaram É, na que existe hoje? nós, se a Dani quiser virar o note dela, ela está do lado da sala. A gente já até vê, que ótimo. Já. Ali tem uma parede de vidro, aí já tem uma Uhum, TV conectada para as reuniões, tem uma mesa
Tem um Note, tem um microfone, tem câmera. A primeira coisa que eles resolveram foi o problema de acesso, a viabilidade e a intercomunicação imediata para resolver os problemas reais. Preciso falar com alguém, preciso fazer telemedicina, preciso ter o contato, e aí você cria A gente tem o espaço. uma parte de infraestrutura que resolve o problema da comunicação de uma maneira não improvisada. Então, é de um pragmatismo, de uma clareza, assim, memorável. E acho que a gente precisa olhar isso de é um espaço de inovação em saúde, porque aqui a gente inova sim, e isso está sendo muito. Tá sendo, então, o resultado é muito importante. A gente, inclusive, identificou como o espaço de inovação. Só falta o banner lá do Inova, alguma coisa assim para identificar, para poder conectar mais. Calma que a gente vai fazer todo o design, aquela coisa assim da identidade visual, a gente vai fazer. Legal. Mas não deixem de colocar isso no roadmap de vocês e no ponto de observação. Legal. Tá funcionando. Esse é o tipo de discussão que a gente vai ter que ter ainda com um pouquinho mais de detalhe daqui às próximas, nos nossos próximos contatos, exatamente para a gente entender o que já está, como foi feito assim, na prática, né? E pensar em próximos passos, agora dentro da lógica do Inova Juntos, com um aporte de recursos assim que isso puder ser operacionalizado, né, Zanin? E mais uma vez, para que isso seja replicável, para que não morra aí. É uma ótima ideia, é uma ótima lógica de atuação, isso pode sair Brasil afora. Estamos preparando nessa lógica de replicação. Ok? Pessoal, então, só para fecharmos a nossa conversinha inicial sobre esse planejamento da visita técnica, nós temos alguns pontos para serem debatidos aqui antes da visita em si, né? Nós podemos marcar um próximo encontro, então, até o final dessa semana não faz sentido, né? Mas já para a semana que vem, com um pouquinho mais dessas informações, você ficou de me enviar, Mônica, até sexta, a questão das datas, né? Qual período ficaria melhor para vocês entre aquelas 2 semanas de maio? A gente já decide isso até sexta-feira de manhã, por favor, para eu poder falar com o Feliz Deserto. Amanhã, né? Com essa informação já em mãos. Travou. Ok? E aí, as confirmações sobre quem seriam esses principais atores de cada um daqueles grupos. A gente vai poder pensar em como mobilizá-los, qual seria a melhor estratégia para falar com cada um, né? A questão das visitações, o que faria sentido, quem pode atender, como isso vai ser feito em termos de operacionalização mesmo. E, por fim, a parte da oficina está mais com a gente. Assim que a gente souber quem são os atores e o que a gente vai fazer, a gente organiza como vai acontecer a oficina e a gente vai se comunicando para estar ciente para todo mundo. Bem, do meu lado, em termos de informações que nós precisávamos a esse momento, era isso. Eu agradeço a disponibilidade de vocês. E deixo agora a questão de perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, alguma sugestão, fiquem à vontade. Zanin também, por favor, toda contribuição é bem-vinda. Nada, eu já Eu acho que essa conversa mais calma, assim, deu uma boa... Funciona? uma boa esclarecida em como vai acontecer na semana. O que eu ainda tenho em dúvida, mas aí eu não sei se é contigo, Yuri, é em relação à simultaneidade nas visitas. Ficou de dúvida da reunião passada, Zani, que eu acabei não perguntando lá. Nesse momento, a visita é só local dessas oficinas, a gente não vai ter visitante externo. Se diz para essa oficina de diagnóstico, esse momento que a gente está conversando, os visitantes externos vamos ser nós aqui de Brasília, né, que vamos visitá-los. São os representantes de vocês, mais a equipe nova juntos. Beleza. Entendi. No externo não vão ter os outros municípios para fazer... Não, essa é outra agenda, né, Zanin? A interação com os municípios da parte de cooperação. Em outro momento. Esse é um outro momento. É isso, aqui a gente está fazendo o nosso diagnóstico vocacional. E a outra coisa que nós discutimos ontem, que foi a segunda reunião, foi a reunião da visita do pessoal. Aí, para a visita, o que a gente vai preparar, onde vai levar, tal, mas é outra coisa. Aqui é para dentro. A gente está fazendo simultâneo, mas são coisas diferentes. Tá? Então tá bom, gente. Estou feliz. Dani, Bem. Alguma dúvida? Tá bom. A leitura facial está tudo dominado ali com a Daniela também. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pelo tempo e disponibilidade de vocês. É muito bom saber que a gente tem bons pontos focais para contar na lógica de consórcio.
Tá obrigado, a joia. gente vai Muito se obrigada, falando. Yuri. Eu vou começar a fazer os contatos aqui para te passar os nomes amanhã. Ótimo. Pode deixar que a Gi também, que da equipe, vai entrar em contato, ela não vai deixar vocês quietos, não se preocupe. Ah, tá bom. Tá joia. Bom dia a todo mundo, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, bom Tchau, trabalho. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.